é que Pedro conhecia Jesus a partir da experiência alheia. Pedro conhecia Jesus por aquilo que Jesus fez na vida do outro. Só que experiência com Deus não pode ser terceirizada. Experiência com Deus não pode ser terceirizada. A gente vive um tempo onde a gente sabe que Deus pode fazer porque a gente viu Deus fazer na vida do outro. Só que tem uma galera que pensa que a experiência alheia é o sustentáculo para aquilo que eu preciso viver, quando na verdade eu preciso ter a minha própria experiência com Deus. O que mudou de fato a vida de Pedro não foi a cura da sogra dele, foi a experiência que ele mesmo teve com Jesus. Jesus chega numa noite frustrante, ele não pegou nada, diz o texto que ele está na praia do lago, lavando a rede para passar o tempo ali, e Jesus chega nesse intervalo e ele pede de Pedro o barco emprestado. O texto diz que Jesus viu 2 barcos, mas pediu o barco de Pedro. Os pescadores desceram dos barcos, Pedro afastou um pouco o barco da terra, e Jesus começou a pregar, a ensinar a multidão. Quando Jesus voltou com o barco, isso aqui eu acho lindo, interessante, porque Jesus olha e diz assim: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus está convidando Pedro para ir para uma área que Jesus foi primeiro. Porque quando Jesus diz assim: Pedro, afasta o barco da terra, Jesus está dizendo: Pedro, eu quero ir para uma profundidade. Eu quero ir para um nível de profundidade. E agora, quando Jesus manda Pedro voltar para o mar, ele está dizendo: Pedro, vai para o mar alto, vai para um nível de profundidade. Vai para um nível de profundidade que quando você chegar lá, você vai ter o resultado. Lança do lado direito do barco, porque você vai achar. Só que o detalhe que me chamou a atenção aqui nesse texto é que o versículo diz assim, versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto para pescar e lançai as vossas redes. Eu sou estudante de língua portuguesa. Isso aqui é muito fácil de entender, porque o texto aqui aplica no plural. Ele diz: lancem as vossas redes. Se são vossas redes, tem mais de uma rede. Isso é fato. Isso aqui é simples de entender. Aí o texto diz que Pedro disse ao Senhor: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro entendeu a mensagem, mas ele não fez da forma que deveria fazer. Porque Jesus disse assim: lancem as vossas redes. Aí agora Pedro está dizendo: eu vou lançar a rede. Jesus falou no plural, Pedro está falando no singular. E o que é que acontece? É que o texto diz que quando Pedro lança a rede quase rasga. A rede quase rompe. O que Jesus já estava antevendo para Pedro era: Pedro, o milagre vai ser tão grande que não vai dar conta de suportar uma rede só. Uma rede só não vai suportar o peso daquilo que eu vou trazer para você. E agora eu volto na questão lá do relacionamento. Isso aí já é um spoiler para a galera que vai estar lá no Connect segunda-feira, o poder de um relacionamento. Por quê? Porque o milagre está acontecendo no barco de Pedro. Só que quando Jesus chegou na praia, ele viu 2 barcos dos pescadores que também estavam pescando com Pedro a noite toda e também não pegaram nada. Imagina alguém dizendo: poxa, Jesus entrou no barco de Pedro, o milagre vai ser só para Pedro. Só que eu aprendi com Jesus que a bênção que me abençoa só é bênção se abençoar quem está do meu lado. A bênção que me abençoa só é bênção se abençoar quem está do meu lado. Esse é o poder de relacionamento. É eu entender que Jesus está fazendo no barco de Pedro e eu não posso sair do lado de Pedro, porque se eu sair do lado de Pedro, o meu barco deixa de ser abençoado, porque o barco de Pedro sozinho não dá conta de receber aquilo que Jesus tem para ele. É o poder de um relacionamento. Então, a bênção que me alcança precisa te alcançar. A bênção que te alcança precisa alcançar quem está do teu lado. A bênção que me alcança precisa alcançar a galera que me cerca, que está